temos um relato impressionante, onde o nosso escrito cometeu um erro gravíssimo ao contratar um senhorzinho de idade para trabalhar, pois esse senhor escondia um segredo tenebroso. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Rômulo Cazé. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2011, no interior de São Paulo, em um sítio. Eu tenho uma vasta plantação de milho e na época do relato, GRP, eu estava todo vapor. Sempre contratei pessoas para trabalhar para mim, seja no arado da terra ou na colheita do milho. E do nada apareceu um senhor de uns 60 anos de idade e me pediu emprego na colheita. O nome desse senhor era Francisco. Eu olhei para o seu Francisco e falei para ele: ô, seu Francisco, o serviço aqui é pesado. O sol é escaldante. O senhor tem certeza que vai aguentar trabalhar? Veja bem, eu estou apenas preocupado com o bem-estar do senhor, já que o senhor já tem uma certa idade. Aí, o seu Francisco disse para mim: você tem que me dar uma chance e você vai ver. Eu sou um cabra forte, trabalho por 3 homens. Você não vai se arrepender de me contratar. Aí, eu pensei bem e falei para o seu Francisco: ok, eu daria uma chance para o senhor me mostrar o seu potencial. GRP, acredite, no final do dia eu fiquei chocado com o desempenho do seu Francisco. Ele deixou o resto do pessoal no chinelo. E na hora eu contratei ele. Ele trabalhou tão bem que merecia a oportunidade. São Francisco, apesar de trabalhar bem, era bem estranho. Tinha uma cabeleira branca e alguns fios de cabelos avermelhados na cabeça. Inúmeras marcas no corpo e no rosto. Marcas de facas, de tiros, era algo surreal. Com certeza ele era uma pessoa muito vivida. Eu passei a me afeiçoar ao seu Francisco, porque eu achava ele um homem esforçado, sofrido, e tudo corria bem. Só que coisas estranhas começaram a acontecer, assim que a colheita chegou na reta final. E um dos meus funcionários, que todos conheciam como Pitão, já que ele vivia com cigarro de palha na boca pitando, chegou em mim num certo dia e falou: patrão, eu tenho uma coisa para contar para o senhor. Eu vi o seu Francisco se transformando em um lobisomem ontem à noite. Eu passei na casa do seu Pedro. GRP, seu Pedro era outro funcionário meu que trabalhava para mim há anos. Era da minha total confiança. Continuando, o Pitão me falou: passei lá na casa do seu Pedro para tomar uma cajibrina e depois eu fui embora. E foi aí que eu estava caminhando pela estrada de terra e escutei barulhos estranhos que vinham de dentro do capim alto. Eu resolvi entrar no capim alto para espiar e ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu avistei o seu Francisco nu se contorcendo no chão, com mais pelos do que ele já tinha. E olha que ele era peludo, hein? A face dele estava transmutada. Ali já não tinha mais um ser humano. Saí correndo, pedindo a Deus que me protegesse, pois eu sabia que o seu Francisco estava virando um lobisomem. E a minha vida estava em risco com certeza. Quando o Pitão me contou isso, GRP, eu fiquei surpreso. Eu sabia que o Pitão estava nervoso e parecia que ele não estava mentindo. Mas eu não conseguia acreditar que o seu Francisco, aquele senhor de idade, virava um bicho desses. O Pitão pediu para que eu tomasse cuidado e observasse o seu Francisco. Foi exatamente isso que eu fiz. Numa certa noite, meus animais foram atacados e quando eu saí para fora armado, durante a madrugada, já que os animais estavam desesperados, numa arruaça só, eu vi um ser do outro mundo ali no meu terreiro. Aquilo tinha pelos avermelhados, era enorme, tinha olhos amarelos e, apesar de ser um cão, tinha feições humanas.
E apesar de ser um cão, tinha feições humanas. Os dentes não cabiam na boca e o bicho fungava feito um touro bravo. E estava bem tranquilo ali no meio do meu terreiro com duas galinhas, uma em cada garra. Eu fiquei chocado, pois o bicho estava sobre duas patas, devorando minhas galinhas, olhando para minha cara, como que a sorrir com um deboche danado. Meu sangue ferveu. Foi aí que eu mandei bala no desgraçado, que mesmo sendo alvejado, ficou parado me olhando a me afrontar. E foi aí que ele começou a caminhar lentamente na minha direção. Eu percebi que o caldo estava entortando. Eu vendo que eu tinha tirado no bicho e não consegui matar ele, GRP. Já que eu não me considero um bom atirador, eu virei um fubá para dentro da minha casa, tranquei a porta e o bicho se jogou na porta. E quando eu achei que eu e a minha família estávamos perdidos, o bicho, após se jogar na porta, correu e foi embora. Eu respirei aliviado. Era como se o bicho quisesse me assustar. Estava brincando com a minha cara. Dentro de casa, uma choradeira só, minha mulher e minhas filhas estavam em pânico total. Acalmei elas e avisei que o bicho já tinha ido embora. Pela manhã, todos os meus funcionários viram o estrago que o lobisomem fez no meu sítio. Os animais estavam mortos. Aí vocês, seus inscritos, podem pensar, mas você mora no sítio e não tinha cachorros? Ter cachorros eu tinha, GRP, mas a cachorrada vazou assim que o lobisomem chegou. E eu não vou culpar eles não, porque até eu corri. O Pitão, então, disse para mim, tá vendo, patrão? Eu falei pro senhor que o seu Francisco virava bicho. Ele não veio trabalhar hoje, com certeza, porque o senhor deve ter acertado ele. Pedi para que o Pitão tomasse cuidado, pois se o seu Francisco descobrisse que ele sabia do segredo dele, com certeza ele poderia acabar morto. Depois de tudo isso, eu falei com a minha esposa e avisei que a gente ia à casa da dona Ursulina, a benzedeira, para saber como que a gente ia se livrar desse lobisomem. Deixei o seu Pedro no comando de tudo. E fui com a minha esposa e as minhas filhas à casa da benzedeira. Chegando lá, eu falei que eu gostaria, se possível, que ela benzesse minhas filhas e depois me benzesse, pois eu precisava conversar com ela no particular. E assim foi feito. Após ela benzer minhas filhas e minha esposa saiu com as meninas para fora, na varanda, e Dona Ursulina me falou: suas filhas estão bem assustadas e nem viram um bicho como você viu. Meu Zefio, esse homem que trabalhava para você é um puro sangue. Se você atirar nele, mas não acertar a cabeça ou o coração, ele não morre não, Zefio. Você acha que não acertou ele de jeito, não foi? Acertar ele, você até acertou, só que não acertou o lugar certo. Ele vai se regenerar com o passar dos dias e vai atacar o seu sítio novamente. Então você precisa agir, Zefio. Você vai colocar não uma cruz, mas várias, em toda a extensão da sua propriedade. Vai molhar todas com água benta. Vou arrumar água benta para você, Zefio. Aí você vai fincar a cruz no chão, vai colocar sal grosso em volta da cruz e jogar água benta nela. Enquanto diz: aqui passou o Salvador do mundo. Ele caminhou por minhas terras e as santificou. Aonde me pertence agora é um solo sagrado. E sendo sagrado, não poderá ser pisado pelo mal que vive incubado. Mas diante dos olhos do Pai, tudo poderá ser revelado. E por ele esse solo não poderá ser tocado. E foi assim que eu fiz, GRP, segui passo a passo tudo que a dona Ursulina ensinou. Coloquei cruz nos 4 cantos do milharal, coloquei no meu sítio, não economizei na cruz, não. 3 semanas depois, eu fui chamada em casa pelo seu Pedro e ele me disse: patrão, o seu Francisco veio receber os dias trabalhados. Aí eu falei: e aonde é que o seu Francisco está que não acompanhou você? Então o seu Pedro disse: patrão, pedi para ele vir até aqui, mas ele disse que não poderia vir até aqui e quer que o senhor vá até ele pagar ele pessoalmente. Então eu falei para o seu Pedro: espera um pouco.
Entrei para dentro de casa, peguei o dinheiro do seu Francisco e falei pro seu Pedro. O negócio é o seguinte: o senhor vai falar pro seu Francisco que eu descontei o dinheiro dos bichos meus que ele matou. E que agora estamos quites. Ele vai seguir o caminho dele, pois aqui ele não é mais bem-vindo. E vai receber a quantia em dinheiro que sobrou. Seu Pedro, sem entender nada, foi falar com o seu Francisco e passou o recado. Em seguida, ele retornou até a minha casa e disse para mim: patrão, quando eu falei para o seu Francisco que o senhor tinha mandado eu falar, ele disse para mim: seu Rômulo é esperto. Eu realmente subestimei ele. Em seguida, ele deu uma grande gargalhada e depois ele saiu correndo feito louco, que até levantou poeira do chão. E nem tchau para mim não deu. Agradeci o seu Pedro, que voltou para os afazeres dele, e eu me senti aliviado. Graças a Deus, tudo tinha se resolvido. Depois desse dia, nunca mais eu vi o seu Francisco. Sempre uma vez no mês, eu vou em cada cruz e molho elas com água benta e coloco sal em volta e faço a oração. Eu sei que se eu não fizer isso, o desgraçado seu Francisco pode voltar sim. Eu sinto isso na alma. Esses bichos são vingativos, GRP. Então eu não bobeio e venho forjando minhas filhas para a guerra. Eu falo para elas: nunca arrumem confusão com o lobisomem, mas caso um lobisomem venha arrumar confusão com vocês, o que vocês não resolverem com bala, resolvam com magia. Essa é a pura verdade. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Rômulo Cazé. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Rômulo Cazé, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um resto de treva, beijos.